Saudações. Hoje a nossa entrevista é com uma mulher empreendedora. É a Lisa Videira, presidente da Associação Angolana das Startups e Empreendedorismo Digital, uma associação que foi idealizada em 2020, mas por conta da burocracia só começou a atuar, ou seja, a estar legalizada para prestar o seu serviço em 2023. Lisa, como foi esse processo da criação da Associação das Startups e do Empreendedorismo Digital? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, obrigada à expansão. É sempre um prazer estar a partilhar aquilo que é a missão da ASED, ou seja, Associação Angolana de Startups e Empreendedorismo Digital. Portanto, a ASED, a ideia surgiu em 2020 por um grupo de pessoas fundadoras de startups, representantes de programas de incubação de entidades. Vou mencionar algumas, por exemplo, algumas das startups mais antigas do ecossistema que contribuíram nesta iniciativa é a Kepia, a Tupuca, Cubinga, a API Saúde, temos a Sócia, que também recentemente tem estado no mercado a fazer uma diferença enorme, a ajudar o nosso povo a diminuir, né, os custos da aquisição de alimentos e outros produtos. Temos algumas entidades de incubação, como o Founder Institute of Luanda, o Kianda Hub, Bantu Makers, Acelera Angola, que reuniram Exatamente. e começaram a debater sobre termos uma representação no nosso ecossistema legal para defender os interesses e fomentar o ecossistema. Então foi aí que em 2020, após muito debate, eles decidiram criar a associação com a missão de fomentar um ambiente para o desenvolvimento e a criação de startups, numa era em que nós vivemos digital, sempre com o intuito de criarmos mais empregos e também termos uma associação que possa contribuir para um ambiente de sustentabilidade das startups nesta era que é importante nós abraçarmos. Exatamente. Há um ponto muito importante. Nós, na ASED, acreditamos que em termos de talento, os jovens têm muito talento para criar soluções para problemas locais, em termos de negócios e tecnologias que possam servir à nossa sociedade. E achamos que é importante dar suporte a estes jovens que têm ideias geniais para solucionar problemas importantes que a nossa sociedade precisa para continuarmos a crescer como nação. Sim. Mas que é preciso haver uma advocacia, ou seja, defendermos as nossas startups. No intermediário. O intermediário, isso. O objetivo da ASED é ser um ponto de conexão entre várias entidades do governo, entidades privadas, entidades internacionais, até mesmo entre o próprio ecossistema de empreendedorismo digital e de startups, haver uma conexão para constantemente trocarmos serviços e produtos e soluções internas e trabalhamos sempre em prol da mesma missão que é o desenvolvimento desse ambiente para podermos prosperar. Por exemplo, um dos pontos dos 4 pilares que a ASED foca é o financiamento. É importante que nós criemos um ambiente de negócios para atrairmos investimento internacional. Já vamos falar do financiamento. Surgiram numa altura um pouco adversa, em 2020, a altura da Covid. Exato. Muitas empresas a morrerem, mas o negócio digital a subir. Exatamente. Foi esse cenário que aconteceu com as startups angolanas, mais ideias a surgirem, mais negócios em startups a escalarem. Bem, é como tudo em termos do mundo de negócios, né? Onde há crise, há oportunidades. Realmente houve startups que durante o Covid aproveitaram a oportunidade e conseguiram angariar mais clientes e crescer. Muitas delas deram realmente pulos significativos. Uma delas a mencionar é a startup, por exemplo, Sócia, Sim.
que até peço perdão, a mano que faz entregas num Exatamente. período em que dificilmente as pessoas não é, saíam de casa, eles começaram a prestar esse tipo de serviços A e a própria Cubinga solucionar. deu um grande A salto. própria Cubinga também teve, principalmente nas entregas de produtos físicos. Portanto, houve essa contrapartida por causa do Covid, mas também teve o seu lado, o impacto negativo da Covid, que foi muitas startups que dependiam do acesso direto ao cliente, por exemplo, Uhum. sofreram de uma forma em que não conseguiram reverter a quebra nas vendas e não conseguiram sobreviver. Ok. Porque, infelizmente, eu não consigo ter um número exato, porque nós não temos ainda um estudo do mercado e pesquisa de dados onde possamos partilhar essa informação correta. Mas, daquelas que nós temos acompanhado a sua evolução, houve algumas que ficaram prejudicadas. Por isso é que achamos que a associação pode ser uma ferramenta, uma forma de ajudar para que haja a criação, por exemplo, de fundos de apoio Exatamente. a startups que precisem uma injeção de De capital capital. para poderem não só sobreviver, mas saírem do nível que é chamado seed, o nível traduzido semente ou o nível em que é um Inicial. embrião, Sim. para poder evoluir para os outros estágios em termos de modelos de negócio. Ok. Atenção que é muito importante definir o que é uma startup. A própria palavra ainda é nova no mundo de negócios, em termos mundiais, mas também na nossa sociedade. Startup é uma empresa com cariz digital e que tem o potencial de vender um produto ou um serviço de forma exponencial, ou seja, ilimitada. Sim. O que faz com que a startup tenha um modelo de negócio disruptivo e em constante evolução, Evolução. crescimento. Vai se adaptando consoante o tempo, Vai se adaptando as consoante, exigências do principalmente, cliente. as demandas dos clientes. Sim. Ok? O core business pode evoluir para um core business diferente e não ser o mesmo do plano de negócios inicial. E a startup também acaba por induzir um modelo de negócio ao cliente, ou seja, interferir no gosto do cliente, trazer um negócio novo, um produto novo, um serviço novo, né? Sim, até certa forma, mas hoje em dia no mundo digital os dados são valiosos e os dados Exatamente. acabam por condicionar a direção que a startup vai evoluir. Exatamente. Portanto, os dados no final do dia é que mandam, porque é aí onde vamos atingir a nossa sustentabilidade, o break-even, que é conseguir recuperar o investimento feito para podermos realmente, seja dentro daquilo que é o tempo estipulado do modelo de negócios, pagar de volta o investimento feito por investidores anjos, por exemplo, até tocando nesse ponto, vou-lhe falar um bocadinho sobre clubes de De investidores anjos. investidores. Portanto, isso vai evoluindo. O que nós queremos e temos como missão é criar um ambiente que permita que essa sustentabilidade seja atingida de forma mais fácil ou pelo menos em termos de estágio, em termos de evolução. Que siga os estágios de forma correta. Sim, por exemplo, uma nova startup, quando inicia a sua atividade, passa por um programa normalmente de incubação, cria um plano de negócios e um MVP, que é um Sim. produto mínimo viável. Sim, Ok. sim. E ele vai para o mercado testar o produto. Prova que este produto há demanda, há procura e é possível vender. O próximo estágio normalmente é a startup ir à procura de financiamento. O financiamento pode ser um chamado grant em inglês, que é irmos a um fundo que nos doa um financiamento inicial para nós criarmos a empresa em termos de criarmos uma equipa, já que temos o produto mínimo viável testado, Sim. criamos toda a infraestrutura necessária para que ela opere como se fosse uma PME, uma pequena ou média empresa. Mas há essa confusão no mercado entre uma PME e uma startup. Isso Sim, também é sim. fruto da falta de regulamentação do ecossistema. Também é um ponto. A ACED, a Associação, tem estado a trabalhar com a entidade INAPEN, que é o Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas. O INAPEN tem sobre a sua tutela, por exemplo, contribuir para a regulamentação e apoio das PMEs, das Ok. pequenas e médias empresas,
E nesta fase eles abraçaram ou têm estado a trabalhar com as startups e os empreendedores digitais, ok? O que já consegue, o que temos feito em termos de entidade é ajudar a definir e a separar aquilo que são SMEs, né? As PMEs, peço perdão, falei em inglês, PMEs, das startups e as empresas digitais. Sim, sim. E por essa definição do que cada uma é, temos estado a trabalhar e a contribuir para que seja, como associação, para que seja criada, por exemplo, uma lei das startups separado das PMEs. Pois é. Isso porque o modelo de negócio das startups e das empresas digitais são muito disruptivos comparado a um plano de negócios Com risco convencional. Riscos diferentes. Os riscos também são mais altos em termos de modelos de negócio. As startups têm um risco maior, mas também têm um potencial, a tal história de escala exponencial, escalabilidade. É esse diferencial, a escalabilidade, que nos separa das PME. Exatamente. Porque tendo um pilar tecnológico, a startup, por exemplo, vou usar uma das startups mais antigas em Angola, a API Saúde, que começou em Angola, mas já está em vários países da SADC, que é um aplicativo que ajuda as pessoas a encontrarem serviços de saúde, farmácias, medicamentos, onde eu procuro, por exemplo, um medicamento específico e ele vai localizar o estoque desse medicamento na farmácia mais próxima e ainda fornecer preços de todas as farmácias que têm em estoque para eu poder tomar a decisão onde comprar. Dessa forma ajuda-me a poupar dinheiro. Sim. Eu uso imenso esse aplicativo antes de eu ir à procura de um medicamento específico. Então, esta é uma startup nacional criada cá que já expandiu para outros países e o seu modelo de negócio tende a crescer para o resto da África, quem sabe para o resto do mundo, porque é um modelo que baseia-se num aplicativo onde nós encontramos a informação que procuramos. Okay. E nós, os utilizadores, não pagamos pelo serviço. O serviço que nos é prestado é a custo zero. Mas o seu modelo de negócio vai recolher o pagamento, ou seja... É o B2B? O B2B que é as empresas detentoras de clínicas, de farmácias, de empresas que vendam material, por exemplo, hospitalar, Sim. é que são os seus clientes. Portanto, o modelo é completamente diferente do normal, não é? E dentro desses modelos, as startups têm modelos muito particulares, cada startup é uma startup. Né? Sim, nós estamos numa era digital, ok? E temos que aceitar que neste momento estamos a passar por uma revolução digital. Então, o framework em termos daquilo que são os limites de crescimento das startups não está ainda definido o seu limite. Eu diria que nem há limite. Há limite em termos de legalidade, em termos de como operar dentro do nosso sistema angolano, dentro da legalidade, mas em termos de crescimento e formas do plano de negócios operar, está em constante evolução. Por exemplo, sou muito rápido para não perder esse raciocínio. Okay. Nós estamos na era dos AIs, das inteligências artificiais. Hoje em dia, a inteligência artificial pode ajudar-nos a catapultar em termos de vendas, de criação de novos produtos, estudo do mercado, estudar até mesmo o comportamento do cliente. Olha, atendimento ao cliente. Eu já tenho usado serviços de certas empresas que eu falo com um AI. Os chatbots, né? Os chamados chatbots é uma inteligência artificial. Sim. Então, isto tem estado a fazer uma disrupção em termos do mundo digital daquilo que nós podemos aceder em termos de produtos e serviços. E essa revolução é sem fim. Por exemplo, há estudos a dizerem que os humanos sentem-se mais acomodados em ser atendidos por um chatbot do que por um outro humano.
quer dizer, a eficiência e tudo mais. Mas isso é bem Pronto. discutível e tudo É um mais. ponto bem E discutível. estava a falar da questão da regulamentação. Sim. O que é que seria uma regulamentação das startups para o nosso mercado, a nossa economia? Como é que seria essa regulamentação? Bem, a nossa associação, a SED, tem advogado em termos de defender aquilo que são os interesses das startups nacionais, em termos uma lei das startups específica e dedicada àquilo que são os modelos de negócios que nós atuamos. Uhum. Isso porque achamos que uma lei irá ajudar principalmente a atrair o financiamento estrangeiro, Uhum. porque hoje nós comparamos o ecossistema angolano a outros ecossistemas africanos. Olhando aqui para os nossos países vizinhos, o Ruanda e a África do Sul, em termos da SADC, são os países que mais atração de investimento internacional direto para startups e negócios digitais têm feito. Por ser um mercado regulado também? É por isso São também? mercados em que já existem leis das startups. Para além destes países, temos exemplos do Malawi, do Egito, da Etiópia, da Nigéria, da Argélia, Sim. do Quênia, onde têm atraído bilhões em termos de dólares de investimento para startups, para soluções tecnológicas. E nós queremos que o nosso ecossistema também entre nessa, não diria uma corrida, mas nessa oportunidade que já existe. Só que muitos dos investidores estrangeiros, quando chegam a Angola, perguntam se nós temos já o nosso mercado regulamentado e uma lei que não só proteja a startup, mas que o próprio investidor esteja protegido. Uhum. E por isso é Isso que tem nós sido um grande temos estado impeditivo a para... defender que é importante que nós ajudemos o executivo e não só todos os players do ecossistema a perceber que é uma necessidade que irá beneficiar principalmente as nossas startups, Sim, não só em termos em termos do financiamento. não só em termos do financiamento, mas também falando um bocadinho sobre a forma como são taxados, os seus serviços são taxados legalmente. Que numa fase inicial, quando a startup vai para o mercado, se nós formos taxados como umas PMEs, a probabilidade da startup não conseguir atingir um nível de sustentabilidade e morrer é muito grande. Ok. Porque, infelizmente, o volume de dinheiro que passa por uma startup não é necessariamente o dinheiro líquido que fica na startup. Por quê? Porque startups, por exemplo, na área da Sim, mobilidade, sim, sim. subcontratam o motorista Uhum. e a viatura. Sim, sim. E eles ficam com uma parte, vamos supor, de 10% de taxa sobre cada serviço ou cada Cada corrida. transporte ou corrida feita ao cliente. Então, o que acontece? As nossas startups são taxadas por uma prestação de serviço, né, 6,5% do serviço feito no momento, mas também no final do ano são taxadas pelo volume de dinheiro que passou por aquela startup, Dupla tributação. que acaba por ser uma dupla tributação sobre o mesmo serviço feito. Ok. Quando que As o penas. serviço é subcontratado. O Exatamente. motorista não é um funcionário a tempo inteiro, assim como a viatura também não pertence à startup. A startup é o aplicativo que conecta o motorista, o carro e o cliente. Quer dizer que a regulamentação tem que olhar para essa A questão. regulamentação seria bom olhar para essa questão para realmente ser justo aquilo que é o contributo que as startups têm dado em termos de pagamento de taxas, né? E eu Sim. penso que as startups é uma forma de criarmos uma renda familiar a muitos dos nossos jovens que não conseguem um emprego direto numa Sim. empresa, mas que podem conseguir prestar um serviço, como por exemplo ser motorista de uma viatura que nem sequer lhe pertence, mas é subcontratada. E dessa forma gerarmos mais renda familiar de forma indireta. E no final do dia, o nosso querido motorista sai a ganhar,
porque ele recebe uma renda, sustenta a sua família. O dono da viatura recebe a sua taxa no final do mês, da semana, consoante o modelo de negócios. A startup fica com uma taxa do rendimento de cada serviço prestado e o governo sai a ganhar, porque quanto mais serviços, rides, né, Sim, corridas forem feitas, mais taxas são cobradas. exatamente. Então, nós queremos criar um ambiente sustentável e inovador para esses negócios poderem ajudar, por exemplo, um jovem que está na Willa e que não consegue um emprego direto, Ok, mas que pode tornar-se um taxista através de um aplicativo. exatamente. E o aplicativo está online, ele baixa no seu telefone. Desta forma, ele passa a ter uma renda ativa, né, consoante aquilo que é o trabalho que ele entrega, mas está numa província que não é necessariamente Luanda, né? A regulamentação também tem que olhar para, digamos, a concorrência no ecossistema entre as startups, né? A concorrência saudável é bem-vinda. Claro que nós, como associação, queremos sempre fomentar uma concorrência que seja justa e daquilo que são as normas em termos de atuação de cada ramo. Contudo, se houver uma irregularidade, nós temos que nos guiar por uma lei ou por uma regulamentação Exatamente. que já exista, que o nosso executivo tenha definido. Por isso é que, mais uma vez, é importante nós termos uma regulamentação não só para defender as nossas startups nacionais, mas também para termos uma concorrência saudável e justa dentro daquilo que é o ambiente de negócios que existe em Angola. E a questão do financiamento é uma falsa questão. Quer dizer, as startups precisam do financiamento não muito no início, né? Mas quando... Bem, as startups precisam de financiamento em todas as fases de evolução, que seja o pre-seed, né, que é a fase, por exemplo, Semente. antes da semente, que é da incubação, vamos dizer. Durante a fase semente, que está a nascer, e todos os níveis que depois nós temos vários chamados round A, round B, mas isso, Sim. atenção, esse sistema de modelos de negócios de busca de financiamento é internacional. Okay? É um sistema criado em Silicon Valley americano. Sim. Contudo, nós não precisamos seguir à risca esse estilo de modelo. Okay? O que nós temos que criar é um modelo de negócios adaptado à nossa realidade local, tendo em conta que usamos ferramentas e técnicas e modelos de negócios internacionais. Okay? Por isso é que é importante que haja, que é o que nós, um dos pilares que estamos a focar na nossa associação, é a partilha de informação, para além do financiamento, a partilha de informação, que é preciso fomentar uma análise constante do nosso mercado, recolha de dados, partilha até mesmo de dados. Porque as startups e as empresas digitais precisam dos dados, dos números para perceber, ok, o que é que os meus clientes realmente querem? Quais são os produtos e serviços que eles mais aderem, ok? O que é que uma startup angolana fez diferente no Lubango, que deu um sucesso exponencial, mas que em Angola eu tenho a mesma startup, por exemplo, né? Em Luanda, não? Em Luanda, peço perdão, em Luanda, e eu quero entrar nessa corrida e angariar o máximo de clientes em Luanda. Um exemplo, né? Vamos supor. Então, nós temos que começar a partilhar mais informação, porque hoje em dia vivemos na era digital. Claro que pode haver informação crucial que não convém partilhar, porque pode ser o segredo do seu negócio, mas seria importante haver essa partilha para fomentar um crescimento no nosso ecossistema. E até mesmo um dos pontos que nós queremos trabalhar no futuro próximo é termos uma biblioteca das startups angolanas. Biblioteca para quê? Para nós podermos ir à busca de informação do que é que as startups anteriores angolanas fizeram, mesmo após elas terem falhado, para os nossos jovens talentosos que têm a capacidade de implementar uma startup como qualquer outro jovem africano, mas que não têm acesso à informação crucial e às mesmas oportunidades que outro africano noutro país tem. Ok. E essa partilha de dados até é benéfica para as startups conseguirem atrair financiamento ou investimento, né? Exatamente. Porque os financiadores querem lidar com os números, querem saber quais são os números da startup. Exatamente. Todo investidor
bem preparado, olha mais para os números. As Exatamente. apresentações podem ser bonitas e excelentes, mas no final do dia nós queremos falar números, Sim, ok? Eu sou investidora, vou pôr dinheiro na tua startup. Eu vou analisar qual é o meu ROI, Rate of exato. Return, que é Sim, qual será o retorno de retorno. investimento que eu irei obter dentro daquilo que é o teu modelo de negócio e qual é o período que eu vou ter que esperar. Isso tem que estar bem claro. Tem que estar claro, ok? Para além disso, eu tenho que perceber o mercado para o qual tu vais implementar este modelo de negócio está preparado, não está preparado. Portanto, os nossos investidores internacionais estudam isso tudo. Exatamente. Por isso é que é importante não só o nosso fundador estar preparado para vender aquilo que é o seu modelo de negócio, mas também o ambiente de negócio ser favorável para convencer a que o investidor venha. E o ambiente de negócios em Angola é favorável para startups? O ambiente tem estado a melhorar consideravelmente. Ainda agora vou dar o exemplo da startup Anda, que Sim, trabalha na área da mobilidade sim, Anda. e o modelo de negócios é mototáxis. Ganhou um prémio num concurso em Abu Dhabi, do AIM Congress, e realmente, após ter ganho esse concurso, onde ele concorreu entre mais de 50 startups africanas, Sim, vai representar Angola em novembro, noutro evento, à procura também relacionado com investimentos. E do pouco que me apercebi, após ele ter ganho aquele evento e ter estado a expor, né, com um stand no evento, muitos investidores internacionais tiveram ganharam interesse. interesse em investir numa startup angolana como a Anda. Portanto, eu acho que as condições estão a melhorar. Nós temos pessoas capacitadas para concorrer ao nível dos outros africanos em termos de startups. As oportunidades estão aí. Nós é que temos que trabalhar agora em conjunto para melhorar aquilo que é o ambiente de negócio, Mas principalmente na área da inovação e digital. houve essa intenção de investimento, mas depois é a concretização. O investidor quer colocar o seu dinheiro em startups angolanas, Exato. no ambiente em que temos. Nós temos algumas startups que conseguiram ir à busca, por exemplo, de investimento internacional, que declararam em termos de conhecimento. Uma delas é, por exemplo, a Tupuca, que recebeu os carros elétricos de uma empresa chinesa. Portanto, já há interesse, já há empreendedores e fundadores capacitados. Nós temos que, agora, esse número que ainda é muito pequeno, temos que investir para crescer, para que mais startups angolanas possam realmente realizar essa missão, que é ir à busca de investimento. Já que o ambiente ainda de negócios em Angola está muito pequenino, está muito fechado, eu digo, ok, não, a palavra fechada não é. Ainda está no início em termos de investimento. Por exemplo, nós angolanos não temos a cultura de investir constantemente em startups ou comprar ações no mercado de capitais. Agora foi criado um mercado de capitais, passo a mencionar, a Bodiva, onde as pessoas podem adquirir ações de empresas como bancos e outras. Ok. Então, essa cultura ainda está a nascer. Nós temos pela primeira vez criado um ou dois clubes de investidores anjos focados em startups e negócios digitais. Portanto, eu diria que o nosso ecossistema ainda é um bebê que está a começar a andar, mas tem o potencial enorme de crescer. Ok. Por isso é que eu acredito, com exemplos como a Tupuca, que conseguiu investimento internacional, a Anda, temos o caso da Jobartis, que é uma das mais antigas, que conseguiu financiamento a partir da Europa. É possível, o caminho existe, nós temos que conduzir cada vez mais empreendedores, mais fundadores de startups, a seguirem o mesmo caminho, O governo tem que melhorando fazer essas algo condições. para melhorar ainda mais O governo tem estado a fazer, a entidade que mencionei, o INAPEN, tem estado a trabalhar em prol da criação de uma lei das startups. Ministérios como o Ministério do Planeamento, que dá suporte, né, à tutela para o qual o INAPEN trabalha, também já nos deu abertura para ouvir-nos, nós, a associação. Temos estado a debater vários pontos cruciais para que o nosso ecossistema possa crescer ainda mais. Há interesse não só das entidades governamentais, por exemplo, entidades privadas, como passa a mencionar, né, passa a publicidade.
A Unitel, que tem estado a fazer eventos, concursos, como o Go Challenge, tem Sim. uma incubadora, tem estado a contribuir imenso para o crescimento do nosso ecossistema. Ainda a semana passada houve o Angola Startup Summit, patrocinada pela Unitel, e é uma marca sob a tutela do INAPEN, que já vai na 3ª edição. E passaram por ali mais de 400 empreendedores e startups, portanto, de várias áreas. Isso é uma prova que existe uma adesão vontade. muito grande da nossa juventude para negócios digitais. Nós é que temos que trabalhar juntos para melhorar esse ambiente e tornar mais sustentável. Isso na parte do financiamento. Outro ponto que ainda não mencionei, que a associação está muito focada, é na capacitação. É importante que não só os fundadores, mas que toda a equipa das startups e as empresas digitais investam constantemente na capacitação. Formação é importante porque quando nós vamos concorrer com empresas digitais e startups internacionais, nós temos que estar ao mesmo nível. Exatamente. Das iniciativas que nós temos feito na associação é criar oficinas de formação focadas para a tecnologia. Recentemente criamos workshops com AI, inteligência artificial, em áreas como finanças, marketing, cibersegurança e mais uma área que agora não me lembro. Também temos estado a criar, por exemplo, eventos de networking. Exato. Tentamos conectar todos os players do ecossistema para que podemos incentivar cada vez mais que haja partilha de informação, conhecimentos, experiências, por exemplo. Criamos um evento que é conversas com o CEO ou com um fundador do nosso ecossistema. Ok. Por exemplo, convidamos um fundador de uma das startups startups. mais antigas para ter uma conversa mais íntima com no máximo 20 membros, fundadores e cofundadores de startups. E é o que nós temos feito, que é ligar fundadores experientes com a nova juventude que está a nascer com ideias inovadoras. Isso até mesmo para nós podermos partilhar não só os casos de sucesso, mas também partilharmos os fracassos e os erros. Ok. Porque eu acho importante nós partilharmos essa informação para que as gerações vindouras não cometam os mesmos erros e possam crescer mais rápido, né? Com a experiência e mentoria de quem já trilhou o mesmo caminho. A questão dos fundos. Há países com fundos direcionados só para startups. Exato. É um caminho que a Angola deve seguir também. Eu acho que eventualmente, mais tarde ou mais cedo, nós vamos seguir o mesmo caminho. E quem deve criar esses fundos são os privados? É o governo? Bem, Numa primeira fase. eu acho que ambas as partes, quer o privado, quer o governo, devem criar fundos. Isso porquê? Porque nós temos fundos que podem vir a apoiar bancos para incentivar os bancos a emprestarem dinheiro às startups. Por que acontece? A maior parte dos bancos recusam o modelo de negócio das startups porque não vai de encontro àquilo que são os requisitos que eles exigem para um empréstimo a uma empresa que tem um modelo de negócio disruptivo. O modelo de negócio que E com eles um risco esperam, muito sim, elevado. com um risco muito elevado. O modelo de negócio que os bancos esperam é um modelo de negócio convencional. Eles não têm preparação nem formação. Então, um analista de um pedido de empréstimo, ele automaticamente vai excluir as nossas startups. Nesta fase, há um programa do INAPEN, onde eles têm, com o apoio da União Europeia, dado formações e ajudado a certos bancos que aderiram a esse programa a estudar melhor como funcionam os modelos de negócio das startups e empresas digitais, Sim. de forma num futuro próximo eles poderem emprestar dinheiro às startups e aos empreendedores. Portanto, eu acho que a transformação tem que ser coletiva, não pode ser só do interesse privado, mas sim também unirmos esforços do governo
com as entidades privadas, para trabalharmos todos em prol da mesma missão. Mas nós já temos um fundo, o Já me FACA. lembrei. O projeto chama-se Projeto Envolver, Ok, que é um envolver, sim. projeto financiado pela União Europeia, é gerido pelo INAPEN, e o INAPEN tem conectado a várias entidades Financeiras bancárias para que eles possam começar a abraçar os novos negócios que têm estado a surgir. Isso para facilitar o financiamento. Portanto, isso é uma opção. A outra opção seria os chamados VC, Venture Capital em inglês. Venture Capital são empresas com fundos de alto risco, dedicadas a investir em negócios disruptivos, que são as startups Sim. e as empresas digitais, que é totalmente fora do normal. Por exemplo, passo a mencionar um bocadinho aqui a publicidade, o BFA tem estado a criar um fundo de risco. O Kimbo, né? Sim, o Kimbo. O Kimbo poderá ser uma opção para as nossas startups e empresas digitais irem à busca de financiamento inicial para levarem o seu modelo de negócios, o MVP, produto mínimo viável, para o mercado, para Sim, testar. para testar. Fundo esse que poderia ser apoiado ou suportado por um FACRA. O FACRA é um dos fundos criados pelo governo que tem estado a apoiar muitos dos projetos do agronegócio, agropecuária, consoante a prioridade, não é, que o executivo define. Mas eles também têm o aviso 10, um né? perfil para apoiar as startups, costumam apoiar? Até o momento não, mas poderia ser uma possibilidade de o FACRA criar uma espécie de fundo perdido que apoiasse os nossos bancos locais a cederem até um limite de crédito às startups que passam por programas de incubação, por uma avaliação, que, por exemplo, estejam na lista das startups verificadas e aprovadas pelo INAPEN, que é a entidade responsável nesse momento por implementar novas regulamentações para as incubadoras que existem em Angola. Ok. Suponhamos que se crie uma espécie de caminho, ou seja, um passo a passo de como uma startup pode aderir a um financiamento em qualquer banco, mas tem que passar por essas etapas, por essas avaliações. Passando por essas avaliações, assim sendo, ele pode estar qualificado para ir à busca do empréstimo. E quem ia fazer essas avaliações? Isso acontecer, esse caminho acontecer? Bem, eu sugiro, até certo ponto, isso tem que ser debatido por vários players e várias entidades, mas a minha sugestão seria o INAPEN criar um comitê de avaliadores, onde teríamos vários representantes, por exemplo, representantes da área da banca, Sim. Um representante, por exemplo, da AGT, um representante do Ministério das Finanças, do próprio INAPEN, do Ministério do Planeamento, ok? Seriam especialistas em avaliar startups? Sim, em várias frentes, em várias etapas, áreas, sim. em várias etapas, para que nós possamos realmente filtrar as startups que estão 100% preparadas para receber financiamento e têm o potencial de ter negócios que vão se ingrar e que amanhã podem se tornar numa API Saúde ou numa Tupuca, que por exemplo a Tupuca agora está no Congo, ok? Já está fora da Angola, que podem expandir para outros países, até mesmo aqui perto da SADC. Portanto, é um caminho longo, mas que é preciso que nós comecemos a pensar em criar esse caminho para que as condições sejam suficientes e ideais para o desenvolvimento da startup e que esta startup atinja a sustentabilidade para o negócio não morrer tão cedo. Porque há estudos, o INAPEM e a Unitel fizeram estudos e concluíram que as startups morrem no segundo ano. Exatamente. Há um estudo feito pelo INAPEN, há também outro estudo feito pelo IFC, que representa o Banco Mundial. Portanto, IFC, International Fund Corporation, que foi feito recentemente, e ambos os estudos, sim, mencionam isso. A taxa de mortalidade das nossas startups tem sido com menos de 2 anos, máximo 3, mas isso é normal,
Mundialmente também acontece. Ok. Contudo, e volto a repetir, e acredito, Angola tem muito talento, tem o mesmo nível de talento que o resto do mundo. Nossos jovens têm ideias geniais. Nós temos jovens a criar, por exemplo, soluções para a área agrícola, onde nós, com, com, com pouca tecnologia, nós podemos, por exemplo, estudar as condições do Do solo solo. para depois prever quais são os pesticidas, o volume de irrigação, quais são as condições que eu tenho que criar para aquela área de produção, seja lá de batata, fruta, hortaliças, seja o mais eficiente possível. E em dezembro desse ano, em dezembro do ano passado, eu fui júri do, do, do programa de incubação do Orange Corners Angola, Do onde eu Países fui, Baixos. Né? sim, onde eu fui ao Digital.ao, Sim. o centro inaugurado para Sua Excelência, o Sr. Presidente, e eu vi a apresentação, que agora não me recordo o nome, mas de uma startup, de um jovem, em que ele desenvolveu condições de estufa, Uhum. com aquela luz ultravioleta, onde permite a produção do tomate com uma eficiência de 200%. Ok. Porque com um clima, sem usar pesticidas, atenção, o que faz reduzir imenso aquilo que é o investimento Em em insumos, termos né? de insumos e para a produção do tomate, da semente local. Uhum. Portanto, são essas startups que criam soluções adequadas à nossa realidade que nós precisamos dar suporte para que a ideia não morra sequer no papel. Ok. Bem, os mercados emergentes, como Angola, onde há muitas questões por resolver, há também muitas oportunidades. Por isso é que Angola é um dos países com maior índice de empreendedorismo, ou seja, há uma taxa muito elevada. Acha que de um tempo a esta parte, tem havido evolução dos novos fundadores das startups? Sim, segundo esses estudos, até a maior parte dos empreendedores, em termos de taxas, são mulheres, né? Segundo os estudos afirmaram. Tem havido uma evolução. Em termos de números, tem estado a crescer imenso. E isso vê-se com alguns dados partilhados, por exemplo, da Unitel, em termos de número de startups que se inscreveram nos últimos 5 anos para o concurso Go Challenge. Sim. Tem vindo a triplicar a cada ano. Cada vez mais temos mais incubadoras dentro de, por exemplo, universidades como a UCAN, a Universidade UCAN, sim. Católica, a Universidade Oscar Ribas. Temos outras universidades que têm estado a criar incubadoras. Porquê? Porque os nossos jovens, principalmente do ensino médio e da universidade, querem empreender e têm ideias, geniais. E é aí onde nós, o resto dos players do ecossistema, temos que apoiar. Ok. Eu penso que, em termos de percentagem, apesar dos estudos definirem que o potencial de empreendedorismo em Angola é enorme e que deveria ser maioritariamente mulheres, mas no ecossistema de startups e empreendedorismo digital, a percentagem ainda é maior em termos de jovens Sim. homens, né? Há mais homens do que mulheres a fundarem startups, mas a evolução tem estado a ser muito boa. A adesão às novas startups na nossa sociedade tem sido enorme. As pessoas têm estado a usar cada vez mais os aplicativos e as soluções que Sim. há, porque ajudam principalmente as pessoas a diminuir custos e há sempre aquela satisfação da conveniência, né? Hoje eu posso comprar um produto e é-me entregue, por exemplo, onde eu estiver, em casa ou no trabalho. Portanto, isso é muito conveniente e as startups podem servir esse ponto. Além disso, só para referir, as startups e as empresas digitais podem gerar renda em sítios muito remotos. Exatamente. Por exemplo, no agronegócio, há startups que ajudam os jovens usando telefones sem ser digitais Uhum. a aceder a informações sobre a meteorologia ou sobre como a plantação deve ser feita e comunicam
com os agricultores locais. Ok. Isso porque depois existem startups que tratam da parte da logística, do transporte dos alimentos das províncias, Para os por grandes exemplo, para centros os grandes comerciais. centros, né? Seja Luanda, Benguela, Lubango, Huila, né? Ou até mesmo, por exemplo, há uma comunidade enorme em Cabinda de startups e programadores. Ok. Muitas pessoas pensam que nós ainda temos que ir à busca de programadores para criar um website, para prestar um serviço de entregas ou um mercado e-commerce ou um aplicativo, temos que ir fora. Na verdade, não. Nós já temos jovens suficientes em Angola para fazer programação de aplicativos, softwares e até mesmo websites. Até Vou-lhe porque, dar um exemplo. Dentro do ISPTEC sim, temos uma escola de sim, programação sim. que recentemente graduou a primeira turma de programadores de jovens locais. É a escola A escola 41. 41, se não estou a erro, sim. Escola 41. Portanto, as condições já existem. Nós precisamos é de unir todos os pontos, que é isso que a associação quer, que sejamos um ponto de conexão entre todos esses players e empresas que contribuem, né? Contributores não é a melhor palavra, Uhum. para fomentar um ambiente ideal para as startups se desenvolverem e que seja sustentável Quem está dentro mais daquilo que é a desconectado inovação. do ecossistema são as incubadoras, são. Desconectado. Porque a ideia da associação é conectar. É o governo que está mais desconectado, são os bancos, são os financiadores. O que é que está mais desconectado do ecossistema? Eu acho que nesta fase o ponto crucial e a maior dor das nossas startups é o financiamento. Porque sem financiamento, muitas das ideias não saem do papel. Nos Estados Unidos, eles dizem que a startup no início tem que ir buscar os 4 Fs. Full, Friends and Family. Não, 4 Fs ou 3 Fs? Acho que é 3 Fs. E pedir dinheiro emprestado a amigos, à Família, família e a pessoas loucas o suficiente exatamente, para dar o para dar o dinheiro, dinheiro. porque é tipo, dinheiro perdido, nem vais-me conseguir pagar, mas pronto, toma. Isso por quê? Porque muitas das nossas startups, infelizmente, o termo é mesmo esse, não têm para onde se virar para ir à busca de dinheiro. O angolano está descapitalizado. E a maior parte dos nossos jovens não tem capital para injetar numa fase inicial para a sua startup Sim. realmente ir ao mercado testar o produto. Quer dizer, noutros mercados, as startups se iniciam com fundos próprios, mas a nossa realidade exige que haja Não só com um fundos apoio. próprios, mas tem muitas startups que depois de passarem por programas de incubação, que é o que eu disse e mencionei, estão qualificadas para ir à busca de financiamento. Nós aqui Nem que não temos seja isso. grants, doações ou empréstimos bancários ou até mesmo injeção direta de capital, seja venture capital, empresas, investidores. Isso, Anjos. isso é algo que nós queremos conectar fundadores a potenciais investidores anjos. Ok. Seja também empresas internacionais que queiram investir, que são venture capitals, né? Tentamos conectar a potenciais startups. Ou ajudar, por exemplo, a Anda, que concorreu e ganhou agora no Abu Dhabi, participou de um programa do INAPEN e também em parceria com a Aceler Angola, Sim. para receberem apoio para estarem presentes no evento do Abu Dhabi. Ok. Ou seja, criarmos e ajudarmos a que seja mais frequente esse tipo de apoios, em que nós agarramos nas 10 melhores startups de Angola Exatamente. e possamos levar a um Web Summit em Portugal Para ou um captar Web Summit investimento lá. no Brasil, sim. Ou então aqui perto, na África do Sul, em Cape Town, todos os anos tem o maior evento de startups africanas. Sim. Levarmos para eles fazerem o chamado pitch, que é venderem aquilo que é o O seu produto, negócio. o seu serviço, para angariar fundos, angariar investimentos. Ok. Então, este é o ponto que nós queremos ajudar. Eu não acho que nesta fase haja nenhuma entidade ou nenhuma área desligada. Há interesse, há empenho, claro que de um lado mais do que o outro, nós queremos é equilibrar essas forças, unir para ser mais eficiente naquilo que são os resultados finais
do nosso ecossistema. E, claro, termos casos de sucesso como a Anda, a Tupuca e as mais antigas, porque são esses casos de sucesso que vão nos mostrar que sim, é É possível e o possível. caminho é esse. Sim, sim. Quem sabe no próximo ano 2025, se outra startup angolana for ao IM Congress da Abu Dhabi, não ganhe de novo. Exatamente. Por que que não? É possível, só que as condições têm que ser criadas até o evento. Nós temos mais de, diria, sem exagerar, mais de 40 incubadoras, ou pelo menos, né? Olha, Numa estimativa. Mas temos sinceramente não falta sei lhe de dizer. aceleradoras. Em termos de números de incubação, conheço as principais. Por exemplo, o próprio INAPEN tem várias incubadoras espalhadas pelas províncias. Em Luanda temos o Founder Institute of Luanda, o LISPA, a Acelera Angola, a própria Unitel tem uma incubadora, as incubadoras das universidades que eu mencionei, UCAN e a Oscar Ribas. As incubadoras têm estado a surgir cada vez mais. E penso que no futuro próximo vamos começar a ter hubs de inovação. Esses hubs também poderão ter incubadoras, sejam elas físicas ou digitais. Por exemplo, há startups angolanas que fazem parte de programas de incubação e é tudo online, não precisa de ser presencial. São capacitados online, fazem às vezes, participam de concursos online, nem sequer viajam e muitas delas ganham prémios, são premiadas. Portanto, há incubadoras, mas praticamente nós não temos aceleradoras suficientes, que é depois da nossa startup ir ao mercado e ter um produto validado, ele entrar para outro programa de incubação para, por exemplo, internacionalizar o seu modelo de negócio. E é a partir daí que aparecem financiadores também, né? Nas Pode ser que aceleradoras. sim. Suponhamos que a startup, depois de validar o seu modelo de negócio em Angola, queira expandir para o resto da SADC. Sim. Aí há uma necessidade de um segundo investimento, que é o investimento para uma segunda fase, que é a tal fase de crescimento e internacionalização da marca. É importante termos programas de aceleração viradas para isso. Pois, e vamos voltar ao início da nossa conversa sobre a associação. Vocês idealizaram em 2020, mas só começaram a funcionar como tal em 2023. Bem, houve um processo longo. A ideia surgiu em 2020. A partir de 2022 iniciamos o processo de legalização da nossa startup. 2023 fizemos a primeira assembleia constitutiva assim, da nossa associação. Foram feitas listas para os órgãos sociais, foi nomeado e depois, em outubro de 2023, é que fizemos o lançamento oficial da ACED nas instalações do INAPEN, com apoio do INAPEN. A partir daí, temos estado a trabalhar arduamente em prol do ecossistema, nos 3 pontos que já mencionei, nos 3 pilares: financiamento, capacitação e a partilha de informação. O 4º ponto que nós temos estado a trabalhar é a comunidade. O que aconteceu é, depois do Covid, pronto, fez tudo parar, né? Paramos de ter competições, os programas de incubação pararam, então o pessoal, em termos da comunidade, ficou muito disperso. E nós perdemos a noção de quem ainda está no mercado ou não. Então, a partir daí, nós começamos a criar eventos de networking para começarmos a reconectar em termos de comunidade. Felizmente, as competições regressaram, os programas de incubação regressaram, cada vez mais incubados estão a surgir. E é esse 4º ponto, que é o 4º pilar da associação, nós temos estado a trabalhar imenso, que é que a comunidade se conheça para também haja troca de produtos e serviços internamente, porque assim nós ajudamos entre nós a atingirmos a sustentabilidade sem estarmos constantemente à procura de novos clientes. Portanto, isso é outro ponto importante. Foi mais uma entrevista do Jornal Expansão, desta vez com uma senhora com espírito empreendedor. Estamos a falar da Lisa Videira, presidente da Associação Angolana das Startups e Empreendedorismo Digital. Até já!